Olá moçada, tudo bem? Bem? Então nós vamos começar a nossa jornada herculânea em relação à questão das pirâmides, tá ok? Então vamos começar hoje trabalhando nessa aula de hoje, vamos trabalhar com pirâmides de base quadrada. Pirâmide de base quadrada. Então eu vou deixar nesse canto aqui, para todas as vezes que nós precisarmos das fórmulas, nós vamos fazer o quê? Uma consulta. Consulta ao nosso amigo quadrado, tá ok? Então lembrando muito bem que a pirâmide, ela é o quê? Classificada em função da base. A pirâmide é classificada em função da base. Se a base é um quadrado, pirâmide quadrangular regular. Se a base é um hexágono, é pirâmide hexagonal regular, tá ok? Então, gente, ó, não tem que ficar enrolando. Vamos partir então? Partiu o exercício! Exercício de número 1. Ah, Sandro! Exercício de número 1 da aula 8. Vamos lá então? Presta atenção. As arestas laterais de uma pirâmide reta medem 15 centímetros e sua base é um quadrado, cujos lados medem 18. Ele quer saber a altura dessa pirâmide em centímetros. É igual a... Gente, olha, isso aqui é muito interessante. A pirâmide, ela não é uma matéria, ela não é um contexto difícil, mas é complexo. Por que complexo, Sandro? Porque nós temos que sempre estar fazendo o desenho. É bom fazer o desenho? Excelente, maravilhoso. Então, vamos lá. É uma pirâmide de base quadrada. Ó, lembrando... É interessante, quando você for fazer o desenho, você faz 2 segmentos de reta, depois você faz um terceiro. Esse terceiro, você não vai no meio dos 2 segmentos já feitos. Ou você joga um pouquinho para a direita, ou joga um pouquinho para a esquerda. Tá ok? Então vamos lá. É importante desenhar? É. Ah, mas eu desenho muito mal, Sandro. Treina. O importante não é você ser o quê? Um perfeito desenhista. Tá? É importante que você o quê? Faça o esboço. Então, fiz um segmento. Ai, Sandro, outro segmento? Outro segmento. Agora, a base é um quadrado, não é? Então, o que você vai? Ó, tchum lá e tchum cá. Então, você vai lá do vértice e tchum. Nossa, Sandro, o seu tchum é muito bonitinho. O seu tchum tá torto? Não tem necessidade, gente. O importante é você o quê? Saber se localizar no desenho. Então vamos lá, fizemos o desenho. Agora vamos voltar na leitura para que nós possamos tirar as informações. Vamos lá? Ele falou o seguinte, ó, que as arestas laterais. Então vamos lá, ó. Nós vamos chamar arestas laterais. Aresta A minúsculo, laterais L minúsculo. Então, ó, aresta lateral vale 15. 15. Ah, Sandro, tô entendendo. E sua base é um quadrado cujos lados medem 18. Então, ó, lembrando que o quadrado tá na base. Sandro, mas parece um retângulo essa sua base. Gente, esquece o desenho, tá? Quando eu falo esquece, as perfeições do desenho. Então vamos lá. Aqui nós temos, ó, o lado do quadrado, ele disse que vale quanto? 18. Então, esse lado do quadrado vai ser aresta do que mesmo? Da base, que vale 18 centímetros. Aqui também, centímetros. Aí, meus amores, ó, o que ele pediu? A altura dessa pirâmide. Então tá aqui, ó, agazão. Nossa, ele quer saber o agazão? Sim. Então, gente, ó, nós temos as informações. Próxima etapa. Fazer o quê? Trazer essas informações para a figura. A aresta da base, eu já coloquei. Agora, o que eu vou fazer? O seguinte, eu não, né? Nós, me acompanha. Aqui, ó. Aqui para nós é a aresta lateral. Ele disse que vale quanto? 15. Tudo bem?
Aí, gente, ó, que vem um detalhe importante. Nós vamos pegar a altura e vamos o quê? Introduzir no desenho. Vamos pegar a altura e introduzir no desenho, tá? Só vou ficar um pouquinho aqui na frente. Ó, aqui está o centro da figura, no caso a base, que é o quadrado. Nós vamos fazer o seguinte, ó, colocar a altura. Ai, que altura torta, Sandro. Não tem problema. Aqui, ó, vamos engrossar aqui para poder diminuir as imperfeições. Então tá aqui. Tudo bem? Pessoal, agora é o seguinte. Prestem bastante atenção na dica. Prestem bastante atenção na dica. Tá? Nesse caso aqui, gente, ó, lembrando que a altura, ela é um dos elementos da pirâmide. Ah, você falou elementos? Sim. Quais são os elementos de uma pirâmide? Vamos lembrar? Bem rapidinho. Quais são os elementos de uma pirâmide? Vamos lembrar então, ó. Quais são os elementos de uma pirâmide? Nós temos aqui, ó, a aresta da base, que é um elemento. Nós temos a aresta lateral, que é outro elemento. Nós temos a altura da face, lembrando que é a altura da face lateral. E nós temos também a altura da pirâmide. Nós também temos aqui a altura da pirâmide. Então vamos lembrar? Ó, quais são os elementos? A aresta da base, nós temos a aresta lateral, nós temos a altura da face lateral e automaticamente a altura da pirâmide. Então, gente, olha, importante aqui é o seguinte: esses elementos da pirâmide, uma sugestão e até dica e até um comprometimento seu. Quando ele, presta atenção, quando ele trabalhar pedindo os elementos, o que você vai fazer? Tentar trabalhar com o teorema de Pitágoras. Tentar não, tá, gente? Olha, você vai o seguinte: trabalhar com o teorema de Pitágoras. Mas peraí, aonde que você trabalha com o teorema de Pitágoras? No teorema de Pitágoras você vai trabalhar, sabe em quê? No triângulo retângulo. Ah, Sandro, eu vou atrás de um triângulo retângulo? Você vai atrás de um triângulo retângulo. Aonde? Dentro da pirâmide. Tá ok? Então vamos lá. Presta atenção. Se você observar, ele quer saber a altura da pirâmide. Então, a altura da pirâmide é um dos elementos. Se ele quer um dos elementos, então o que eu tenho que fazer? Montar um triângulo retângulo para trabalhar com o teorema de Pitágoras. Então presta atenção. Olha o que nós vamos fazer. Eu tenho que pegar a altura, nós temos que pegar a aresta lateral e temos que tentar trabalhar com o quê? Com a aresta da base. Então olha o que eu vou fazer. Vou pegar isso aqui, ó. Fazer esse segmento aqui, ó, que vai do centro até um dos vértices do quadrado que está na base. Tá ok? Agora, gente, ó, prestem bastante atenção. Esse segmento que nós fizemos aqui, que eu estou com o dedo, o que você acha que ele é do quadrado? 10 segundos. Enquanto você pensa, eu pergunto novamente. O que esse segmento que eu estou colocando o dedo aqui é do quadrado, que está na base? Hã? Eu escutei aí bem? Ele é o que mesmo? Metade da diagonal. Ah! Então quer dizer que esse segmento que você acabou de colocar, Sandro, é metade da diagonal? É metade da diagonal. E lembrando, como que eu calculo a diagonal do quadrado? L raiz quadrada de 2. Tá ok? Diagonal do quadrado, L raiz quadrada de 2. Nossa, Sandro,
eu estou começando a entender. Então vamos lá. Agora, se você observar, aqui vale 90 graus. Tudo bem? Ah, mas é mesmo, né, Sandro? Vale 90 graus. Então, já que eu vou trabalhar com triângulo retângulo, vamos lá então? Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. É verdade, é verdade. Nesse triângulo que nós temos aqui, ó, nesse triângulo que nós temos aqui, agora é o seguinte, eu vou aproveitar, tá? Não esqueçam, precisou calcular um dos elementos, tenta dentro de quem? Da pirâmide, um teorema, o quê? Um triângulo retângulo para poder trabalhar com o teorema de Pitágoras. Então, vou apagar esse cantinho aqui, tá? Tchum, tchum, tchum. Vamos lembrar? O que o tio Pete falou para nós? Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, tá aqui. Vamos lembrar? Quanto que vale a nossa hipotenusa? A nossa hipotenusa vale 15 elevado ao quadrado. Quanto que vale um cateto? Esse cateto aqui, gente, ó, é metade da diagonal. Então, como que eu vou fazer a diagonal? Metade da diagonal. Vamos lembrar? Vai ficar o que mesmo? L, que é o lado, é isso? Então, ó, vou fazer o seguinte, para não dar problema. A diagonal é lado raiz quadrada de 2. Só que tem um detalhe. Aonde que está o quadrado para nós? O quadrado está na base, é isso? Então, na fórmula, eu não vou colocar L, vou colocar o que mesmo? A aresta da base, que vale 18. Então, esse L para nós aqui, ó, ele vale 18. Tudo bem? Então, como que vai ficar? 18 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Então, quanto que vale mesmo? Fazendo a simplificação, nós chegamos à conclusão que vale 9 raiz quadrada de 2. Então quer dizer que esse cateto aqui para nós, ele vale 9 raiz quadrada de 2? Sim. Então, vamos continuar? 9 raiz quadrada de 2 ao quadrado. E o outro cateto é o que ele quer, que é a altura. Então, vai ficar a altura elevado ao quadrado. Meus amores, daqui para baixo é somente cálculo. Vamos lá, então? Bora! Então, ó, 15 ao quadrado, 225. Lembrando que quem está elevado ao quadrado é o 9 e a raiz quadrada de 2. Então, o que eu faço? 9 ao quadrado dá 81, é isso? Vezes a raiz, nós vamos cancelar. Então vai ficar o quê? 81 vezes 2, que vai dar para nós 162, mais Hzão ao quadrado. Gente, olha, agora é o seguinte, isolando H quadrado, né? Tá aqui, ó. Aí, invertendo nosso cálculo, para que nós possamos, né, de praxe, deixar a incógnita do lado esquerdo. 225 menos 162, bora lá? 225 menos 62, dá 63. Agora, fazendo o quê? O nosso cálculo. Aqui não está a raiz quadrada? Sim. Então vai ficar a raiz quadrada de 63. O 63, nós temos que fazer a decomposição em fatores primos. Vai ficar o quê? 3 ao quadrado vezes 7. Então, ó, agora fazendo o quê? A simplificação, para que nós possamos tirar alguém da raiz, tá? Então, nós temos o que mesmo? A altura da pirâmide vai ficar 3 raiz quadrada de 7 centímetros. Nossa, Sandro! Nossa, Sandro! Então, a alternativa correta, a letra B de bola. Maravilha! Fácil? Sim, muito fácil, mas tem que ter
paciência e perseverança. Vamos para a próxima?